Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Marcos Homer que realize a leitura no versículo da Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Solicito ao vereador Maurício Zimmermann que ocupe a segunda secretaria interinamente. Obrigado, vereador. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permanecem como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, que realize a leitura do expediente. Com sua permissão, presidente, peço para retirar a máscara. Boa noite, senhores vereadoras. Boa noite, senhores vereadores. Povo que nos assiste presencialmente e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Expediente do dia 22/2/2022. Ofício número 46/2022 do Gabinete do Prefeito solicitando o arquivamento do projeto de lei 14/2022. Ofício número 24/2022 do Gabinete do Prefeito em resposta ao requerimento número 492 de 2021, de autoria das edis Juliana Maciel, Marcos Homer, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Ofício número 25 de 2022, do Gabinete do Prefeito, em resposta ao requerimento número 608 de 2022, de autoria dos edis Juliana Maciel, Marcos Homer, Tati Carvalho e Zenilda Lemos. Indicações. Indicação número 028/2022, de autoria da vereadora Silmara Gontaric, que solicita ao senhor Gilberto dos Pastos, prefeito municipal, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção com patrola e colocação de material na rua Guilherme Gonchoroski. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Osmar. Quero cumprimentar o Bruno, que se faz presente aqui hoje presencialmente, ao Gabriel, ao senhor também. Muito obrigado pelas suas presenças. Cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimentar aqueles que nos assistem através das redes sociais. Uma boa noite. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que o primeiro secretário informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Silmara Gontaric. Com a palavra, vereadora. Boa noite, vereadores, vereadora. Boa noite, o presidente da casa, os que nos assistem aí, os funcionários da casa, o Bruno também que se faz presente e mais uns ali que eu não sei o nome de todos. Sobre a minha indicação ali, número 028, sobre a rua lá Guilherme Gonchoroski, que é ali do Parado, né? Daí eu já tive também conversando hoje à tarde com o secretário, né, com o Edmilson Verca, e amanhã o Roberto Cordeiro vai dar uma olhada lá nessa rua deles, que é para a área que o Roberto atende mesmo. Então é isso, seu secretário. Mais alguma inscrição, secretário? Não, senhor presidente. Então, passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário, Osmar, que informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Seria eu, senhor presidente. A palavra, vereador Osmar. Permissão, presidente, para a gente retirar a máscara. Cumprimento aos meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras.
pessoal da casa, pessoas que nos assistem presencialmente pelas redes sociais. Uso a tribuna hoje para justificar a minha ausência na segunda-feira passada e na terça, aonde numa agenda feita há mais de mês, viajamos junto com o prefeito municipal Gilberto dos Passos, o vice-prefeito Renato Pique, o secretário da Habitação Mário Renato Herzing e o secretário da Agricultura Célio Galeski. Tivemos uma agenda intensa em Brasília e, como disse, agenda já feita há 2 semanas, 1 mês atrás, e a satisfação, a alegria de ter sido essas agendas tão bem feitas e em falar com pessoas que realmente venham ajudar aos nossos munícipes. Primeiro tivemos com o secretário municipal, secretário nacional de habitação, senhor Alfredo dos Santos, aonde a vereadora Silmara, a gente foi saber toda a política habitacional do governo federal, como fazê-la e como executá-la. O nosso secretário da Habitação tinha muitos projetos em andamento, muitas questões para serem resolvidas, e foi pontual em suas perguntas e teve as respostas que assim merecia. E com certeza o povo de Canoinhas, as pessoas, vereador Vilmar Sudoski, que precisam de uma casa, de um lar, e que não tenham condições financeiras de estar diretamente ocupando os financiamentos que a Caixa Econômica e os bancos privados dispõem, com certeza terão isso. Voltamos muito otimistas e felizes, porque sabemos que temos uma grande quantidade de inscritos junto à Secretaria da Habitação para que possam ter esse sonho, que é o maior sonho de uma família, que é o sonho da casa própria. Tenho a certeza que nessa viagem a gente conseguiu avançar bastante e que durante esse ano teremos resultados práticos, reais, com loteamentos, com casas, apartamentos que vão atender as pessoas que tenham um rendimento pequeno e que possam ser atendidas. Tivemos também na FUNASA para resolver a questão hídrica, para buscarmos poços artesianos, numa emenda parlamentar do deputado Darcy de Matos, aonde em torno de 300 mil reais vai ser destinado para o nosso município, e aí essa demanda nós sabemos que é grande em todo o nosso interior. Aproveito para cumprimentar aqui o nosso ex-vereador, João Grem, e que por muitos anos esteve aqui à frente e sabe desse problema, principalmente no nosso interior, onde o senhor é muito conhecedor e sempre defendeu nessa casa e nessa tribuna as pessoas do interior. Com certeza, esses poços artesianos, com canos e todo aquele conjunto moto-bomba, que vai ajudar muitas comunidades. E às vezes as pessoas colocam, mas por que ir a Brasília? E a gente percebe que documentos chegam em Brasília do Brasil inteiro. Mas quando você vai frente a frente, se coloca de frente ao secretário nacional. Estivemos com o vereador, presidente William Godoy, o ano passado em Brasília, e falamos com esse mesmo senhor, né, Alfredo dos Santos. E quando eu olhei para ele, eu lembrei, dizia, olha, e ele tinha dado todos os encaminhamentos, mas aqui o nosso secretário da Habitação, ligações, e-mails, WhatsApp, não conseguia resolver. Agora, frente a frente, tirando as dúvidas, veio para Canoinhas otimista e sabendo já que tem muitos municípios do Brasil que já estão entregando as moradias.
Então, nós estamos atrasados. E eu acredito que esse ano teremos grandes resultados. Também tivemos, que aí é uma questão, colocar essas coisas, as situações mais importantes devido ao horário e também não se estender muito. Nós tivemos uma audiência com o ministro do Trabalho e da Previdência Social, Onyx Lorenzoni. Eu acho que isso foi um achado, foi uma sorte, e junto com ele estava o presidente do INSS. Sabemos que teve audiência pública, e quero aqui me dirigir à vereadora Zenilda, porque eu acompanhei a audiência, sei do trabalho que a senhora tem na assistência social, sei que essa ideia da audiência saiu da senhora e das suas colegas, que foi debatido, e eu acompanhei toda a audiência, eu tive presente aqui e sabia falar, e não tive, por o presidente estar ali esperando que acontecesse a audiência com o ministro, e estava um tempo de folga, eu citei a audiência e citei seu nome, que não temos que ter vaidade nenhuma de dizer às pessoas que realmente estão fazendo. E coloquei a sua preocupação e a preocupação dos assistentes sociais, que a questão da casa própria também é uma questão da assistência social, né? A senhora sabe muito mais do que eu quanto é importante. Então, hoje ter uma audiência, vereador Vilmar, com o ministro do Trabalho e Assistência Social, com o presidente do INSS, e o documento que foi formulado aqui na Câmara, que foi também mais alguns do Poder Executivo, eu fotografando o presidente do INSS assinando. De repente faz pedido aqui para deputado, para secretário, ou talvez vai para o ministério, sabe lá se chega na mão deles. Mas ali na frente o prefeito entregando, ele recebendo, se comprometendo com essa questão do INSS, que tanto aflige o povo de Canoinhas, que todos nós sabemos, e se eu falar aqui mais é chover no molhado, porque todos nós sabemos, mas que o povo saiba que a Câmara de Vereadores teve uma audiência pública, que o prefeito Beto Passos esteve aqui, que se comprometeu a levar o resultado da audiência pública para a maior autoridade no assunto, e fomos tão felizes que nós esperávamos chegar no presidente do INSS e acabamos chegando no chefe do presidente do INSS, que é o ministro do Trabalho e Previdência. Então, uma viagem dessa é imensurável o resultado que traz para a nossa Canoinhas. Quero agradecer publicamente ao deputado Darcy de Matos, que não mediu esforços para que essas audiências acontecessem e nos acompanhou na maioria delas, e o senador Jorginho Melo, com toda a sua proximidade que ele tem com o governo federal. Nós sabemos que Jorginho Melo é uma das estrelas da República desse governo Jair Bolsonaro, e ele dispensou toda essa amizade, toda essa proximidade, todo esse poder de estar próximo do governo para nos auxiliar. Nossos agradecimentos a eles, e dizer para vocês que vale a pena sim ir a Brasília. É uma viagem cansativa, quem já esteve lá sabe que se caminha o dia todo, é de um gabinete no outro, do outro no outro, audiência nas planadas do Ministério, na Câmara dos Deputados, no Senado, mas vale a pena, porque nós trazemos resultado para Canoinhas, e Canoinhas, eu tenho o prazer de, da primeira casa a ser entregue, do primeiro poço artesiano, e quando vim esses peritos aqui, que é um sonho nosso, atender o nosso povo. Seria, senhor presidente, uma boa noite a todos. Senhor vereador, só quero pedir uma parte, pois estivemos juntos, né, na última viagem, no ano passado, para Brasília, e quando o senhor fala que Canoinhas está atrasada, quero aqui explicar para a nossa comunidade que não é culpa do nosso município, não é culpa da secretaria, não é culpa do prefeito. O coronel Mário, ele deu muita atenção para nós quando fomos a Brasília, a gente manteve contato com ele o tempo todo. Ao retornar de Brasília, a gente teve reuniões, diversas reuniões com eles,
para que a gente pudesse alinhar para que tudo isso acontecesse, para que o município de Canoinhas pudesse fazer parte desses programas nacionais, mas infelizmente o feedback não ocorreu, como o senhor falou. Então, o nosso município tem feito um trabalho muito bonito em relação à parte habitacional. Quero aqui cumprimentar e parabenizar o trabalho do Coronel Mário, o qual tive o prazer de trabalhar com ele alguns meses aqui na Câmara e sei das intenções dele, que é realmente levar mais segurança para os nossos munícipes, que é nosso munícipe que não tem condições de ter a sua casa própria, que ele possa aderir a esses programas, bem como a sua equipe, a Thelma, a Mozara, a Etienne, eles têm feito um trabalho realmente fenomenal. Mas quando não tem o feedback, o retorno necessário, aí fica difícil. Então, essa viagem, tenho certeza que ela foi de suma importância para que a gente pudesse ter esse retorno. A gente foi até lá, vocês agora retornaram. Se necessário for, tem que ir novamente, porque a coisa tem que acontecer, tem que sair do papel. E, infelizmente, eles não retornam nós através de telefonema, através de e-mail. Aí fica difícil. Então, a gente tem que ir lá, ter todo esse desgaste, porque a gente não consegue se comunicar com eles através das mídias sociais, aí, através do telefone, né? Mas quero parabenizá-lo, vereador, pela sua luta, bem como todos aqueles que o acompanharam. É assim que a gente consegue fazer com que o nosso município se desenvolva e que as coisas cheguem até nós. Sim, presidente, eu quero assim dizer que quanto que você sabe das dificuldades? Quando você trabalha, quando você vai à luta, quando se busca resolver. Por isso que o Coronel Mário sabia das dificuldades e sabia os pontos, os nós que tinha que desamarrar em Brasília. Tanto ele quanto o secretário da Agricultura, Célio Galeski. Se os postos artesianos vierem a acontecer, nós devemos isso ao nosso secretário Célio Galeski, que trabalhou incansavelmente. E a gente sente assim, presidente, quando você chega em Brasília, quando alguém fala, esse é o secretário e esse é o representante do Poder Legislativo, as pessoas olham diferente. O representante do Poder Legislativo, eu acho que quem já foi a Florianópolis e foi ao gabinete, sabe que quem representa o povo, quem está na frente com o povo, no dia a dia com o povo, somos nós, os vereadores, e o povo lá do Poder sabe disso e nos respeita. Quero aqui parabenizar o trabalho do coronel secretário Mário Erzing, porque ele foi lá, ele fez 6 ou 8 perguntas, eu não contei, pontual. Aonde tinha que desamarrar aqueles nós, ele conseguiu desamarrar e com certeza as coisas vão acontecer em Canoinhas. Vereador Vilmar. Senhor presidente, vereador Osmar, parabenizar pela viagem, pela pauta das mais importantes, e se nós fizermos aqui uma análise, vereador João, ex-vereador João Grem, presidente do Sintraf, do Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar e os demais que fazem presente e quem nos acompanha. Boa noite a todos. Essa pauta, ela traz o problema da água, que é de extrema importância, então essa pauta foi trabalhar esse assunto lá em Brasília, buscar recurso para resolver parte dos problemas que nós temos hoje e que a gente não sabe, cada vez é capaz de ser maior os problemas relacionados à água. Então, água é vida, água é tudo. Nós estamos falando aqui de uma pauta que foi se trabalhar moradias. Nós temos um déficit, ex-vereador João Grem, grande na nossa região, de pessoas que precisam da sua casa, da sua residência própria, e isso precisa, e lá em Brasília é que estão os recursos, e essa ida. E agora o secretário Coronel Mário, estando presente, sendo conhecedor de todos os problemas daqui, e também ir lá para tirar suas dúvidas, com certeza nós vamos ter, senhores vereadores e comunidade de Canoinhas, daqui a pouco uma notícia muito importante que nós possamos então atender essa grande demanda, que é a demanda da residência das pessoas que precisam das suas moradias e têm uma grande dificuldade. A gente conhece muitas famílias que hoje estão morando com o pai, estão morando com sogra, morando com o irmão, morando com o tio, morando com o vô, por falta de moradia.
Eles gostariam de ter sua residência, eles queriam, eles querem, eles precisam, mas às vezes não tem condições de se comprar. E da forma que o governo federal, juntamente com o município, puderem fazer isso e oferecer essa condição, vereador Osmar, é muito importante. Então a pauta, aí nós já falamos de água e de moradia, importantíssimo. E a terceira pauta, muito importante também, que é uma luta já há longo tempo com relação às perícias médicas. Então, se nós tivermos aqui o perito para fazer esse atendimento com qualidade aqui dentro da unidade do INSS de Canoinhas, eu acho que é uma pauta extremamente importante que vem somar e ajudar exatamente aqueles que realmente precisam. Parabenizar pela pauta, parabenizar por ter se deslocado lá e fazer essa luta e essa demanda juntamente com o prefeito Gilberto Passos, vice-prefeito Renato Pique, Coronel Mário, o secretário Célio, juntamente com a sua pessoa, fazendo essa representatividade de problemas importantes que precisam ser solucionados para Canoinhas. Muito obrigado. Também quero citar que eu estive no FNDE, resolvendo questões da nossa Secretaria de Educação, sobre senhas do CIOP, que estavam com dificuldade, porque a burocracia ainda impera no nosso Brasil. E tudo que você pensa que é tão fácil resolver, através de e-mails, através de WhatsApp, telefonemas, não se resolve. Nós estávamos com dificuldade com algumas senhas, também uma emenda do deputado Darcy de Matos, de aproximadamente R$600 mil, para a construção de uma quadra coberta na escola Ney Pacheco de Miranda Lima. Também estivemos no FNDE, porque é de lá que sai o recurso para essa quadra. E também o nosso vice-prefeito Renato Pique agendou com o senhor Alexandre Medeiros, do Ministério do Desenvolvimento Regional, ele é chefe das relações institucionais, que tínhamos algumas emendas parlamentares e alguns financiamentos junto à Caixa Econômica que estavam travadas. E naquele momento, com a ajuda, fala do senador Jorginho Melo, as coisas se destravaram e os financiamentos vão sair. Então, eu quero agradecer a todos os companheiros de viagem, em especial o prefeito municipal Beto Passos, que deu uma canseira em nós, aí não para, é o dia inteiro correndo para lá e para cá. Primeiro dia a gente foi almoçar às 18 horas, e a notinha do almoço está ali para provar isso, né? E o trabalho foi bem feito e com certeza terá resultado para Canoinhas. Seria isso, uma boa noite a todos. Vereador Osmar, se me permite, quero aproveitar todo esse embate, né? Então, todos empenhados aí nessas situações que acabam por prejudicar a nossa sociedade. Então, aproveito desse momento para fazer um agradecimento, primeiramente, para a deputada Paulinha. A deputada Paulinha, apesar de não ser da nossa região, todas as vezes que nós solicitamos o auxílio, né, do gabinete dela, nós somos muito bem atendidos. E nós estivemos, alguns dias atrás, em Florianópolis também, participamos aqui, e eu até ia falar isso numa das primeiras sessões, mas a vereadora Zenilda, que foi junto na viagem, estava em isolamento, então a gente acabou deixando para falar futuramente. Nessa viagem para Florianópolis que nós fizemos, nós pudemos, então, participar de algumas reuniões, né? Desde o início aí do mandato, a gente tem... nós nos comprometemos também, né, em fazer essa luta aí pela população, abraçamos essas causas do INSS, né, a vereadora Zenilda vai poder falar muito bem disso, do EMOSC também, né, nós estamos nessa luta para tentar a reabertura do EMOSC aqui, e também da SC 477. Então, nós estivemos em Florianópolis, foi eu, a vereadora Juliana, provavelmente vai querer falar também, o vereador Marcos Homer e a vereadora Zenilda. Fomos num dia e eu, a vereadora Zenilda e o Homer voltamos no mesmo dia, né, até para não usamos diárias, então acaba ficando, vamos na correria sempre. E tivemos uma reunião, então, no EMOSC, na Secretaria de Infraestrutura, também para falar da SC 477, e também fomos até uma reunião no INSS, porque realmente nós temos que sair daqui, nos deslocar e ir atrás, né? Porque muitas vezes a gente manda mensagem e realmente não nos respondem.
Então, nós fomos os 4 lá, sem fazer uso de diária, almoçando do nosso bolso, para correr atrás disso também. E eu acredito que as vereadoras têm algumas novidades que queiram contar aqui também sobre essas reuniões. Eu acho importante que a gente lute, né, todos juntos, e que a gente possa hoje, então, dividir, né, com os senhores vereadores e com a população canoinense todas essas novidades, o que foram os assuntos dessas reuniões, né, e o que nós temos lutado também para conseguir auxiliar o nosso povo aqui de Canoinhas, e em relação do INSS até da região, né, SC 477 também. Enfim, são demandas que estamos lutando bastante também, vereador Osmar. E fico feliz que os senhores também estejam atrás disso, né, para que a gente possa aí fazer o bem para o nosso povo, independentemente de partido. E deixar novamente aqui o meu agradecimento à deputada Paulinha, que, como eu falo, independentemente de partido, tem nos auxiliado e muito nessa luta também. Obrigada. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, eu disse para as meninas, e o Homer se inclui, que eu achei de muito respeito eles terem aguardado a minha saída do isolamento para que juntos fizéssemos, então, essas discussões, que não é novidade para ninguém, que eu estive um tempo, então, isolado em função do Covid. E, inclusive, me isolei 2 dias depois de ter voltado da viagem. E a viagem foi muito proveitosa. E quando eu vejo nós somando esforços, indiferente dos partidos políticos dos quais fazemos parte, isso engrandece a ação. E cada vez que eu falo do INSS, eu trago muito para o meu dia a dia. E foi isso que a vereadora Juliana Maciel falou lá em Florianópolis, quando nós tivemos, então, uma audiência com a assistente social e responsável pelo INSS Região Sul, em Florianópolis, a Kátia Maria, que também é uma assistente social, onde ela disse que talvez para mim pegue tanto a questão do INSS, presidente, porque eu estou no dia a dia com essa situação enquanto assistente social. Talvez para os vereadores, de uma forma geral, há queixas, há pessoas que procuram para fazer as reclamações, mas eu estou no dia a dia vivendo o que a população sofre quando precisa se deslocar para São Bento do Sul, Jaraguá, Joinville, para fazer uma perícia médica. E o mais constrangedor depois é ter que voltar. E pasme, vereador Osmar Uliskovski, quando nós dissemos esse detalhe lá em Florianópolis, eles nos olharam e disseram, como assim? Nem eles haviam se dado conta desta burocracia do sistema, prometeram inclusive em revisar isso, porque a partir do momento que o sistema joga para uma perícia médica fora de Canoinhas, o primeiro pagamento vai ser lá naquele município onde a pessoa fez a perícia, ou seja, se ela só tem 30 dias de afastamento médico, ela vai ficar em atestado por só 1 mês, mesmo assim ela tem que receber o primeiro pagamento naquele local onde ela fez a perícia. Então, aqui, já professor Osmar Uliskovski, que o senhor citou muito bem a audiência pública, as portas do INSS já se reabriram em função também da nossa audiência pública, que foi um sucesso nessa Câmara de Vereadores. Mas ainda precisamos do retorno das perícias médicas, porque quem está nos assistindo, fiquem então informados, mais uma vez, que o INSS está de portas abertas, das 8 às 14 horas, para senha, atualização cadastral, agendamento específico para um dos funcionários, cumprimento de exigência e uma série de procedimentos que o INSS está fazendo. No entanto, ainda não retornaram as perícias médicas, que é o grande gargalo da região. Não falo só em Canoinhas, falo da região. 3 Barras, Major Vieira, Irineópolis, Bela Vista do Toldo também
encaminhavam pessoas para Canoinhas e agora estão então com essa lacuna, com essa dificuldade. E aí a gente vê, professor Osmar, a importância de um representante enquanto deputado estadual também para brigar por essas causas. Nós tivemos a deputada Paulinha nos auxiliando, abrindo portas que poderiam muito bem ter sido abertas se nós tivéssemos um representante na região. Se faz muito importante, nós temos que parar de ficar pedindo para outros, até nos atendem, mas a importância de nós termos representantes. Então, fomos muito bem acolhidos para finalizar em Florianópolis. Temos alguns passos pela frente que nos foram dados nesta audiência, que precisam ser feitos ainda para o retorno das perícias médicas, e nós vamos aonde for necessário para que a população de Canoinhas e região tenha o retorno das perícias médicas em Canoinhas. Temos aqui meu grande amigo, eu posso dizer assim, seu João Grenho, pelo qual eu tenho o maior respeito e admiração, e não é de hoje, já fazem mais de 2 décadas, e ele, enquanto representante do Sindicato da Agricultura Familiar, ele sabe quantas pessoas batem na porta. Inclusive, quando eu fui levar o convite da audiência pública lá no Sintraf, a Daiane estava fazendo alguns encaminhamentos para o INSS e ela, como ninguém, sabe o gargalo que é a falta de perícia. Então, vamos se juntar, sindicatos, executivo, legislativo, deputado estadual, federal, senador, governador, porque quem ganha com isso é o povo e é o que mais precisa e que está desamparado nesse momento. Então, vamos somar essas forças, indiferente de partido político. E vamos fazer uma grande comemoração quando as perícias médicas retornarem para Canoinhas, porque é um fato histórico. E nós fazemos parte desse fato histórico. Senhor colega vereador Osmar, se me permite uma parte ainda da sua fala. Bom, aproveitando, né, boas novas, que isso é muito importante que a gente traga para a população canoinhense, porque o trabalho do vereador, e eu diria que é o cargo eletivo, talvez o mais importante que existe hoje, porque apesar dos deputados eles terem as emendas impositivas e até mais abertura, tanto em Brasília como na capital dos estados, quem faz o frente a frente com o povo, quem está lá no dia a dia da população somos nós. E os representantes do povo somos nós. Então é por isso que a gente batalha tanto e luta tanto para trazer e tentar trazer e mover boas notícias para a nossa população. Então, aproveitando a fala do vereador, da vereadora Zenilda, da vereadora Tati, em relação especialmente ao INSS, vale também a menção, provavelmente o vereador e o prefeito municipal, a comitiva que esteve presente lá junto ao presidente do INSS, que a demanda da perícia é uma situação que até sai da alçada do INSS hoje, né? Então, são outros percursos a se trilharem, que há uma necessidade gigante, né, de ser trilhada. Então, talvez essa foi a informação que vocês também obtiveram lá em Brasília, porque nem o presidente do INSS hoje resolve, né, esse problema da perícia médica, né? Então, é um esforço mútuo mesmo para que a gente consiga trazer novamente a perícia para nossa agência Canoinhas. Mas eu aproveito também para trazer outra notícia boa, que foi um dos nossas, talvez, primeiras bandeiras e lutas aqui nessa casa, que é para a reabertura do EMOSC. Eu sei que em outros momentos, outros vereadores também batalharam muito para que retornasse, né, a vinda, enfim, do EMOSC para a nossa cidade, tanto por ser uma causa tão nobre, que é a coleta de sangue, né, que vai salvar vidas, mas também porque nós somos um símbolo nacional da doação de sangue
representada especialmente pela Dozarec, na figura do seu Orestes Golanowski, do Silmar Golanowski, de todo o trabalho que essa instituição faz, não muito além de Canoinhas, né? Mas por toda Santa Catarina, que dirá até pelo Brasil. Então, desde que eu sou vereadora e tenho trabalhado muito junto com a vereadora Tati, a vereadora Zenildo e o vereador Marcos Homer, foi uma situação que, desde o ano passado, a gente vem trabalhando e lutando e pleiteando. Eu, se não me engano, já foram mais 6 ou 7 idas a Florianópolis. Nós já conversamos com os deputados, especialmente a deputada Paulinha agarrou realmente essa causa do EMOSC para que ele nos auxilie em todas as demandas e agendas para que a gente conseguisse, então, estar sempre por dentro, né, dessa volta do EMOSC para Canoinhas. E na nossa agenda em Florianópolis, então, nós tivemos uma reunião muito importante no EMOSC e obtivemos algumas notícias que nós queremos trazer, né, primeiramente para essa casa, para os colegas vereadores e para a população através da nossa Casa de Leis. O projeto, então, de reabertura do EMOSC, inicialmente acho que é importante dizer que há interesse do EMOSC em reabrir uma agência em Canoinhas. Então, isso lá no início de 2021, quando a gente começou a correr atrás de todas essas informações, né, nós obtivemos essa informação. Há interesse do EMOSC, né? Então, foi feito um projeto, foi feito um orçamento de quanto seria necessário desembolsar para a reabertura do EMOSC, e isso demanda ainda algumas autorizações que até saem um pouco da esfera do Estado. Precisa de uma autorização do Ministério da Saúde e aprovação na Anvisa, para que seja, então, possível, né, de fazer esse pedido para o secretário de Saúde do Estado para reabrir o EMOSC em Canoinhas. E nós tivemos a excelente notícia, né, isso trazemos agora, então, de primeira mão aí para vocês, que tanto no Ministério da Saúde quanto na Anvisa, a agência, tanto a agência transfusional quanto uma central de distribuição de sangue, foi aprovada para reabertura em Canoinhas. Então, um dos passos que são os mais importantes, os mais burocráticos, os mais demorados, né, que é todo esse trâmite a nível lá do Ministério da Saúde, isso já está ok, foi aprovado. O projeto de reabertura do EMOSC já está nas mãos do secretário de Estado, esperando, então, uma assinatura. Então, isso já está muito aquém. A gente chegou a se arrepiar quando escutou essas notícias, deu vontade de chorar na frente do pessoal lá da equipe do EMOSC, porque é muito gratificante saber que está a um pequeno passo de se tornar realidade. Claro que é um pequeno, grande passo, porque ainda não foi assinado. Então, agora, cabe aí a todos nós também nos unirmos nessa luta, nessa batalha, para que esse sonho se concretize. Então, hoje mesmo nós tivemos mais uma reunião no Hospital Santa Cruz, junto com os assessores da deputada Paulinha, e nós estamos incansavelmente correndo atrás de tudo que for preciso e necessário para que o EMOSC reabra aqui na nossa cidade. Então, aproveitei as boas novas do professor Osmar, aproveitei esse espaço para trazer essa importante notícia também, então, para Canoinhas. Seria isso. Muito obrigada. A gente só tem realmente a ficar contente, a ficar feliz, e a comunidade canoinhense nos ouvindo, ver que todos os vereadores, de uma forma ou de outra, com as forças que têm, e aqui eu falo forças políticas, vereadora Juliana, porque nós nos agarramos em quem tem mais poder. Nós somos aqui, batemos a testa com o povo na rua, cumprimentamos ele, mas nós temos nas esferas superiores
procurar as pessoas que possam nos ajudar, os nossos representantes, no governo estadual, na Assembleia Legislativa, no governo federal, na Câmara dos Deputados e no Senado, e que nós estamos todos vendo que as perspectivas são as melhores. Quanto se o meu amigo João Gren, que se faz presente, sabe quanto foi tratado esses assuntos em outras legislaturas, o vereador Vilmar Sudoski, o vereador Gil Baiano, que já estiveram por aqui, sabem que essas lutas não são de hoje. Quem sabe nós sejamos os felizardos de dizer que terminamos a empreitada e que o povo vai ter essas boas notícias realmente aqui realizadas. Vereador Maurício? Boa noite. Boa noite, vereador Osmar. De forma bem rápida aqui, boas notícias que o senhor nos traz mesmo. Parabenizar o senhor pela viagem. Um representante do Poder Legislativo sempre é bom que acompanhe, como aqui citado, talvez um dos cargos mais importantes que existem de forma eletiva. E sei que é corrido, independente de partido, de forma pública, aqui agradecer já ao deputado Arcide Matos também, por essa emenda que vem acolher essa falta hídrica, atender de certa forma um pouco mais o nosso município, que nada mais do que foi tratado ontem, de um assunto meu na tribuna, que foi esse. Nesse mesmo espaço que eu utilizei ontem na tribuna, falei que tivemos em contato com o prefeito, com vocês, com a comitiva, e tenho certeza que esse contato, comunidade, representante, executivo, legislativo, essas informações chegaram lá também e foi onde vocês conseguiram essa emenda. Ele existe um prazo ainda para que isso ocorra, né? Então tem esse prazo para ocorrer esses trâmites, mas assim que esse dinheiro tiver de posse do município, tenho certeza que o prefeito, juntamente com o secretário da Agricultura e demais secretarias competentes, vão dar o destino de forma rápida para tentar amenizar essa perda hídrica. Então, diversos assuntos tratados, boas notícias. Aqui o senhor citou a respeito do seu almoço às 18 horas, né? Até hoje, vereador, eu não cheguei a fazer uso de diária. Mas nesse ponto prova que a pessoa que trabalha, que corre de atrás, não precisa ser diária zero. O cara que corre de atrás, ele se paga. Então, é lógico que os recursos têm que ser bem usados também, né? Ninguém está aí para brincar, para fazer um mau uso do dinheiro público. Mas que esse trabalho precisa ser feito, precisa. Vocês trazem ótimas notícias. Acho que o nosso município só tem a ganhar. E fazer aqui um agradecimento especial também ao senador Jorginho Melo, uma pessoa íntegra de caráter, uma pessoa com quem o nosso vice-prefeito tem um grande acesso e sempre olhou muito bem por Canoinhas. Só no ano passado foram um valor muito considerado que o nosso senador trouxe para o município. Então, parabenizar o senhor por nos representar lá. Não é 1, não é 4, não é 6. O senhor representou a Câmara Municipal de Canoinhas. Parabéns, vereador Osmar. Senhor vereador. Sim, vereador Romero. Aproveitar, vou abaixar um pouco aqui. Estou com um visual meio diferente, então as pessoas precisam me conhecer. Quero cumprimentar o senhor presidente e seu nome os demais colegas, cumprimentar o público, o novo vereador Marcos Romer aqui assumindo a partir de hoje. Só que, vereador, só um minuto, eu quero me justificar. Se eu fizer cara feia aqui, não é porque eu não coisa, é que eu tenho problema de coluna e para mim ficar de pé mais de 10 minutos. Não, mas eu estou aqui amparado, eu quero escutar o vereador em respeito a ele, vou também escutar ele de pé. E também o público que nos assiste aqui. Então, a gente sabe que essas viagens são importantes, principalmente para a gente entender como é que funciona toda a parte administrativa dessas pastas. Porque para nós, simplesmente enviar um requerimento aqui, a gente envia no nome do secretário e não sabe com quem falar. É importante que às vezes a gente fale sim com o secretário, com o ministro, só que eu vou muito mais além. Às vezes aquele engenheiro que é o responsável por aquela obra pode nos ajudar muito mais que o próprio secretário.
E em Florianópolis a gente teve uma prova muito grande disso, né? A gente teve na secretaria que mudou novamente de nome, né? Que era o antigo DR, agora mudou novamente de nome. E lá a gente conversou com o subsecretário, não com o secretário, e sim com o subsecretário. A gente voltou com notícias boas, inclusive que já foram anunciadas pela mídia nossa aqui, né? A primeira delas é relacionada à SC 477, né? Então era um dos medos da população com o lançamento do edital, já que a gente está em ano eleitoral e existem prazos. A primeira notícia boa que eles nos deram é que esse edital, essa recomposição da pista, ela será feita num modal onde pode ser lançado a partir do prazo eleitoral, porque vai ser uma espécie ali dentro da parte administrativa que eles vão colocar essa obra, como se fosse realmente uma obra de recuperação e não uma obra nova. Então, ela pode passar sim desse prazo. Então, para as pessoas ficarem despreocupadas, principalmente com relação ao projeto, que muito foi se dito, uns disseram que viram, outros que não viram, porém o projeto ainda não está pronto. Já aviso a vocês de antemão que o que existe são pequenos esboços e planilhas de medição, que o projeto ainda não foi entregue nem na pasta até o dia de hoje, né? E foi positivo dele não ter sido entregue, porque a gente deu algumas sugestões onde lá eles não sabiam de alguns problemas crônicos da SC 477, e eu, como usuário diário da 477 sabia, e eles até adicionaram ali alguns pontos de fuga. Vai ter mais um trevo alemão na região do Arroios ali, que é uma região bem perigosa. A região um pouco para frente da Forquilha ali, onde alaga, eles vão mudar a drenagem, né? No projeto inicial estava uma tubulação de 80, eles vão colocar de 150, né? Eles vão ampliar essa tubulação para que realmente as pessoas que passam ali, conforme a chuva, elas não conseguem transitar. Eu sei porque eu fiquei naquele alagado ali. Então eles vão aumentar essa tubulação. Então, de certa forma, eles não terem entregue o projeto foi positivo, porque a gente conseguiu colocar algumas coisas. Entrei em contato com o engenheiro Luiz, que vai ser o responsável por essa obra. Então é um contato positivo. Então a gente lá foi em nome de toda a Câmara de Vereadores. Inclusive, quando foi chamar o engenheiro lá, ele disse: eu estou com praticamente toda a Câmara de Vereadores de Canoinhas aqui cobrando essa situação da SC 477. Hoje tivemos máquinas na pista, mas avisar para as pessoas que aquelas máquinas não são dessa licitação, sim, são de uma verba de manutenção do trecho que vai de Major Vieira até Papanduva ali, que liga até a 116. Então, apesar de muita gente comemorar achando que já é o início da recomposição da pista, não é o início, né? Como o vereador Vilmar até citou, a maior parte da pista vai ser feita em material de cimento usinado, né? Vai ser em concreto usinado, que devido ao preço elevado do petróleo, hoje já está quase beirando a massa asfáltica, que a gente chama de CAP, né? Está quase beirando, ainda é mais caro, só que o tempo de durabilidade é bem maior, então compensa você colocar o concreto usinado. O único trecho que eles tinham preocupação, que é uma preocupação nossa também, e que não farão de concreto usinado, é o trecho que vai deslocar entre a nossa Coab e o centro da cidade ali, que é um perímetro urbano, e o medo deles é um só, é a Casan cortar o concreto usinado. Por isso que eles não vão fazer ali. Respondendo algumas perguntas que a gente teve aqui, naquele trecho vai ter sim uma ciclovia e vai ser feito mais uma rede de iluminação para dar mais segurança para as pessoas que estiverem indo e voltando. Uma das coisas que a gente também foi lá e bateu em cima da SC 120, que já foi debate de muitos das nossas sessões aqui, e a gente queria entender em que limbo administrativo está a SC 120, porque a gente não consegue compreender que tipo de verba ou que tipo de pedido a gente fazer para que venha recursos para a SC 120, né? Eles inclusive desconheciam a SC 120, que é uma vergonha, porém eles desconheciam a SC 120, não sabiam como que funcionava, e alguns até não sabiam que ela ainda não recebeu pavimentação, né? Então é bem triste.
Até uma notícia positiva, o engenheiro Adriano do DEINFRA me comunicou agora à noite, até inclusive acabei de responder ele, que um material desse da fresagem que vai ser feito de Major Vieira até Papanduva vai ser disponibilizado para a nossa prefeitura. Até já entrei em contato com o Zico para mobilizar as equipes, né, para fazer a busca, porque é um material bom, né, material que pode ser utilizado. Digo agora pela nova, pelo britador está em Serra das Mortes, eu acho que não compensa pegar esse material de lá de Major Vieira e levar até a SC 120. Eu acho que seria interessante pegar o material que é retirado da Serra das Mortes, colocar na SC 120 e esse ser colocado aqui na nossa área mais perto, né? O diesel no preço que está, acho que seria melhor fazer essa troca, né? Então, mas isso a gente vai tentar durante a semana acertar em conversas ali. Mas é dizer que é importante isso, né? A gente viajar e ir lá conhecer todo o funcionamento, para a gente depois, quando a gente for fazer nossos pedidos, ser mais cirúrgico na hora de pedir e saber para quem pedir e pegar contatos esses, que às vezes não são o ministro que responde, o secretário que responde, mas é um engenheiro que vai estar ali na obra ali e pode quebrar um galho bem grande naquele momento. Seria isso, então. Só para completar a questão de diárias, a gente teve 4 vezes em Florianópolis sem diárias, a Brasília, por ser uma viagem mais longa, a gente pegou sim, e se for uma viagem com tantas, com o retorno desse, vale a pena, e até aconselharia todos a fazer isso, porque vale a pena para Canoinhas. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadores, também pela discussão. E convido o senhor João Grem, representando o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Sintraf, a fazer uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente, Will Godoy. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a imprensa aqui presente, a comunidade que nos assiste através da TV Câmara e os colaboradores aqui da casa, visitantes, uma boa noite. Venho aqui por 2 motivos, digo importantes, muito importantes para a nossa comunidade, e usarei os 10 minutos que o regimento me concede, porém da minha parte estarei aqui o tempo necessário que vossas excelências precisarem para fazer esse debate. Um deles é comunicar 2 emendas parlamentares para a nossa comunidade canoinhense. Muita gente pergunta na rua se eu abandonei a política, né? E eu falo que não, eu nunca vou abandonar a política, só não sou vereador, né? Não fui candidato à última eleição, mas a política eu não vou abandonar, porque política é uma coisa necessária. Essa casa é uma coisa necessária para o desenvolvimento, para o debate da comunidade. A política é uma coisa necessária, é só fazer direitinho que é bom. E eu não pretendo parar de fazer política. E com relação aos gastos, eu quero dizer que ser ex-vereador também é bom, porque a gente olha para trás e vê que a gente conseguiu realizar, vereador Osmar, realizar coisas que eram sonhos históricos da gente. E eu aí fui ver, depois que eu perdi a eleição, eu fui fazer umas contas lá. E fiquei muito feliz em constatar que, para cada R$1 que o município gastou com o vereador João Grem, eu devolvi mais 3 para o município, através de projetos. E mais a ação que a gente faz, que isso não tem como mensurar economicamente, né? Uma ação como essa que Vossas Excelências estão colocando agora. É uma ação que não se mensura economicamente em dinheiro, mas é que ela tem um significado muito grande. Então a gente olha para trás e vê e fica feliz por isso.
Então, eu consegui uma emenda através da atuação da gente, através da atuação enquanto agricultor, representantes também de agricultores, que é hoje que eu faço. Estou aqui também fazendo debate em nome da Federação da Agricultura Familiar de Santa Catarina, FETRAF, Santa Catarina, e pela posição política que a gente tem dentro do partido, na região, pela história que a gente teve, e a gente fica feliz por isso, né? E também não perde oportunidade, né? Então, o Fabiano da Luz, um deputado de primeiro mandato, mas que de uma caminhada que a gente teve no movimento social, uma caminhada que a gente teve há mais tempo, né? Então, a gente tinha um conhecimento maior com o deputado Fabiano da Luz, do PT. O assessor dele aqui, de Lebon Regis, vizinho nosso, também militante do movimento social, e a gente teve um conhecimento. E teve por Canoinhas, a gente falou, nós temos algumas coisas que ainda ficou lá de 2 mandatos, a gente não conseguiu realizar. De repente, aproveitando que agora a gente consegue emenda parlamentar no Estado, né, que um tempo atrás era complicado, né, a oposição não conseguia aprovar projeto, aí ele disse, quais são? Eu preciso de um recurso para nós ampliar o nosso mercado público. A Feira Livre Municipal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, está sendo um sucesso. A gente tinha um medo, enquanto agricultor, que fosse para lá e de repente a venda caísse, a participação da comunidade caísse. Abrindo um parênteses aqui, eu quero que o senhor presidente faça favor, quando faltar um minuto, me avisar. Tá, ok? E está sendo um sucesso. A gente mudou o horário da quarta-feira. Em vez de manhã, a gente está fazendo das 16 às 20 horas, 20h30. E a comunidade gostou. A gente fez uma pesquisa antes, a comunidade gostou. A gente está se preparando para levar uma pracinha de alimentação lá, através dos agricultores, uma pracinha de alimentação de acordo com os produtos lá, né? Não pretendemos vender McDonald's, né? Nem Coca-Cola, pretendemos vender suco natural, pretendemos vender sanduíche natural, essas coisas, uma pracinha de alimentação, para que o nosso canoiense possa ir lá também bater papo e essas feiras livres, né? E essa argumentação a gente usou com o deputado, né, Fabiano da Luz, e ele disse, vou arrumar uma emenda para vocês aqui de Canoinhas, através do partido, através da sua militância, o seu pedido eu vou atender. E assim a gente conseguiu, então, esse recurso que vai servir para terminar a cobertura do mercado público ali, que ela tem uma parte que não está coberto. Tem um problema de drenagem que ficou da construção, vai ter que resolver. A água drena de fora para dentro do mercado, em vez de ser o contrário, né? Um piso, umas persianas nas janelas, reparar aquele muro para fazer acesso, estacionamento, acesso, enfim. Vai ser uma série de melhoras que a gente vai conseguir fazer ali para melhorar a participação para os agricultores e para a comunidade que está prestigiando, que está se beneficiando, né, com a Feira Livre Municipal, porque traz alimentos saudáveis, traz alimentos fresquinhos e importantes para a nossa saúde. E junto dessa emenda, eu já aproveitei o embalo, né, já que o deputado estava animado também, e pedi que nos trouxesse também um reforço nessa emenda para a gente, que foi debate nessa casa, o vereador Gilmar lembra, o vereador Osmar, o vereador Gilmar Sidowski, de uma plana hidráulica para os agricultores. Tem aquelas estradas terciárias que a patrola não faz, ou a patrola não está passando por lá, que precisa fazer urgente. Os agricultores, em posse dessa plana hidráulica, eles podem consertar essas estradas. Isso é de muita utilidade. Eu
Eu presenciei isso em outros municípios. Então, esse recurso vai dar para fazer isso já. A equipe técnica da Prefeitura Municipal já está encaminhando. Tá. Uma outra emenda que é muito importante também é através do deputado estadual Padre Pedro Baldissera. Da mesma forma, o Padre Pedro Baldissera, a gente se conheceu no tempo da Pastoral da Terra ainda, né? Isso foi em 88, por ali, né? Onde nós fizemos uns bailes nas noites recreativas com o saudoso Dom José Gomes, que fez uma história linda lá no Oeste, né? E o Padre Pedro Baldissera também, muito simpático a questão da agroecologia, da questão da alimentação saudável. E nesse momento, onde a procura por alimentos agroecológicos cresceu de 19% para 31% devido à questão da pandemia, a comunidade, o povo quer se alimentar melhor, está prestando mais atenção, e porque a alimentação melhora a imunidade, e isso é importante no combate à pandemia. Talvez não, com certeza, a ação mais importante é a tua imunidade. Então, aí a gente também aproveitou e pediu recurso para nós melhorarmos, ampliarmos as agroindústrias da agroecológica aqui de Canoinhas, os produtos minimamente beneficiados. Um feijão, se você colocar dentro do saquinho plástico e levar lá, é uma agroindústria. Tem que respeitar alguns critérios legais. Então, assim, a gente está muito feliz por isso, né? E tem uma outra emenda aí que a gente está em fase de conclusão, só que ainda eu tenho que conversar com o deputado para ver se está tudo certo, né? Que essa é federal, aí tem toda uma questão de aprovação, uma questão de ver se a tesoura não pega lá nos cortes e tá, mas acredito que deva vir também uma terceira emenda, também na linha da agroecologia, na linha da vitivinicultura, que é uma coisa muito promissora no nosso município. Então a gente assim fica feliz em ter respaldo, e a gente faz por um motivo muito especial, entre outros, né? Que aqui mora eu, a minha família, meus amigos e a comunidade geral, né? Bem, a outra questão que eu coloco aqui, eu tive em contato com a vereadora Zenilda, e quero já agradecer a disponibilidade que me atendeu, em solicitar essa casa, e eu não tenho dúvida da positividade nessa questão, uma moção de apoio, de apelo, na questão da seca. Nós estamos fazendo, a nível da região sul do Brasil, onde a seca foi severa, né? Foi muito severa, e no nosso município ela não brincou, a seca foi muito severa. Lembrando que nós estamos com uma seca de 4 anos, então chove aquém da necessidade há 4 anos. Então, é um momento de a gente fazer uma reflexão, porque a gente está numa situação bem importante, uma situação bem preocupante. A nossa safra, e aí fizemos mobilizações. Por que fazemos mobilizações? É necessário, Vossa Excelência sabe que, professor Rômulo, o requerimento vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, de repente tem que fazer uma ação. Vocês fizeram uma mobilização, foram lá e disseram, olha, estamos tudo aqui, ó. Nós fazemos a nossa mobilização, fomos lá e trancamos o trevo. Trancamos 3 trevos. Aí tem gente que diz que isso é baderneiro e porque não conhece que isso é garantido na nossa Constituição como a democracia direta. Não é só o voto. Vocês nos representam, mas nós temos que fazer a democracia direta também. Às vezes, tem que abrir mão de algumas questões, porque, e eu digo aqui um dos exemplos, né? Nós tivemos uma audiência em Chapecó para a questão da seca, e a ministra Tereza Cristina propôs 2 coisas. Uma era rezar para chover, e outra era que ia puxar na orelha de São Pedro, que estava mandando seca, né? Então, às vezes, tem que fazer mobilização para que as autoridades é mais sério um pouquinho, né? Além disso,
além de rezar, que nós fazemos todos os dias, né? Além disso, tem que fazer algo mais, né? Então, a gente está fazendo essa mobilização também pelas câmaras de vereadores, onde a gente tem um acesso que nem aqui a gente tem, graças a Deus e a vocês aí que abrem essas portas para a comunidade. Então, as moções de apoio chegando e apelo de apoio chegando a nível estadual, na Assembleia, a nível federal, elas reforçam a nossa pauta, elas reforçam muito a nossa pauta. E tem questões históricas, como isso que colocado aqui, que é a questão da habitação, que já andou mais, hoje está mais difícil. E tem questões imediatas, como essa questão da seca, né? Nós tivemos uma safra, nós temos uma safra, estamos concluindo uma safra, que ela foi extremamente cara para fazer. Quem está perto dos agricultores, como aqui, a gente está muito próximo, porque é um município agrícola, é uma safra muito cara. Só por um exemplo, um adubo que custava R$80, essa safra vai pagar 200. Então, vocês têm uma ideia de o quanto está caro esse produto, certo? Combustível, as máquinas, subiu exorbitantemente, né? A própria construção, que o agricultor usa muito a construção, barracão, a sua própria casa, faz parte da propriedade, faz parte da produção. Então, nós temos uma safra muito cara e nós temos uma seca que aquela margem pequena lá de 20% às vezes, ou até menos num produto, o agricultor vende lá 500 sacas de milho no alqueire de terra, mas a parte dele talvez é menos que 100. Então, se der uma quebra de 30%, o prejuízo está lançado. Então, a gente está novamente batendo no seguro agrícola. O seguro agrícola tem que enxergar além da conta no banco. Nós estamos batendo nas questões históricas, como eu já falei. Nós estamos batendo na questão de alguns subsídios que é necessário, porque se o agricultor ele ficar com prejuízo esse ano, ele não conseguir pagar a sua parcela, que muitas dessa safra ela é financiada, ele vai comprometer no mínimo mais 2 safras para frente para consertar uma safra. Então ele tem 3 anos de dificuldade. E eu estou falando que eu sou agricultor, né? Então ele tem 3 anos. A nossa agricultura é muito sazonal, com algumas exceções, né? Mas a nossa agricultura é muito sazonal, ou seja, ele perdeu uma safra, perdeu um ano inteiro. E isso reflete em 3 safras. Então, toda ajuda vindo ali, através de subsídios, através de um crédito emergencial para de repente, de um seguro agrícola, de um bônus, enfim, o que vinha ali, para que o agricultor possa, de repente, começar a planejar. E já nós estamos planejando a próxima safra. A safra que vem, a gente começa a planejar em fevereiro, né? Já estamos planejando. E que o agricultor possa planejar a safra, de repente, pelo mínimo sem dívida, né? Então, eu coloquei as questões ali não estou aqui detalhando porque está no requerimento, né? Enviei, que é um padrão que a gente construiu junto com a federação para todos os municípios. E se vossas excelências tiverem algum contato em outros municípios, quiserem multiplicar essa moção de apoio com vereadores de outros municípios, a gente fica muito grato. A agricultura familiar de Canoinhas e região agradece. Seria isso hoje, senhor presidente. Agradeço o espaço e estamos aí fazendo política, né, como diz o caboclo, fé em Deus e pé na tábua, né, fazendo a nossa parte e produzindo o alimento sagrado, que é a nossa profissão, que a gente leva com muito carinho, né? E quem sabe no futuro aí você volte
a ocupar uma cadeira dessa, mas se não voltar, eu vou fazer política do mesmo jeito. Um grande abraço, muito obrigado. Senhor João, quero primeiramente cumprimentá-lo. O senhor tem uma história de vida política muito bonita, esteve aqui vereador, foi presidente dessa casa, e como o senhor falou, a gente vive no dia a dia política, então, por mais que nós não estejamos ocupando um cargo eletivo, mas a gente é político por essência, então acaba sempre lutando pelas causas. E o senhor tem uma luta muito bonita na parte da agroecologia, da agroindústria, enfim, eu já o conheço há muito tempo, pude ser, juntamente com o senhor lá no IFES, no ano 2016, conselheiro. Então, a gente sabe da luta do senhor. Quero parabenizá-lo pelas conquistas. Hoje, um dia de muita notícia boa para a nossa comunidade, de emendas, de recursos vindo para Canoinhas e para sua área. Tenho certeza que vai ser muito bom. Já fui feirante, né? Juntamente com a minha mãe, nós vendíamos artesanato, verdade, fazia parte da feira lá com o senhor. A gente acompanhou toda essa mudança, essa tratativa. Quando o senhor estava vereador, vim com a minha mãe aqui nessa casa para que a gente lutasse por espaço do feirante dentro do artesanato. O senhor sempre nos tratou muito bem, sempre muito atencioso, entendeu a nossa luta com muita sensibilidade, né? Hoje o artesanato está lá também no espaço, porque lá atrás muitas pessoas lutaram por isso. Verdade. E tenho certeza que com essas obras, esse aumento aí no mercado público, os feirantes do alimento saudável poderão estar lá, poderá aumentar, né, as cabines, da mesma forma poderá ter mais pessoas do artesanato, porque realmente o mercado público alimenta muitas famílias hoje no nosso município. A gente quer atender todo o artesanato com essa nossa, digamos assim, ampliação ali. Sim, eu tenho certeza que a lista de espera é muito grande, né? Ano passado eu pude vê-la e eu tenho certeza que aumentou, porque as pessoas realmente veem que o resultado é bom e significativo, então eles acabam procurando mais. O trabalho que vocês fazem lá, por ser de excelência, então acaba atraindo também mais feirantes, né? Então, parabenizá-lo. A gente vai com certeza apoiar a vossa moção ali, porque a gente entende que realmente não adianta só rezar. Deus disse na Bíblia ali que põe a mão que ele ajudarei. Nós colocamos a mão, a gente ora, a gente pede ajuda a Deus, mas a gente tem que se mexer também. Então, quando a gente escuta isso de um ministro ou de uma autoridade que é só rezar, que o resto deixar nas mãos de Deus, não é isso aí, não. A gente tem outros caminhos e essa casa aqui ela é sensível a isso. Tenho certeza que a gente vai aprovar, entrar em contato com os nossos colegas, aí, com quem a gente tem a proximidade, para que isso se expanda. E a gente está à disposição sempre. Deixo a palavra aberta aos demais vereadores. Obrigado. Senhor presidente, João, eu quero perguntar, primeiro te parabenizar por ter vindo aí, pela tua luta, pelo teu trabalho de tantos anos nas causas voltada às comunidades, às famílias, às pessoas, que isso é uma luta que você traz desde jovem, desde a época do grupo de jovens, né? Verdade. Então é uma luta muito longa, muito que vem sendo feito e às vezes bem interpretada, às vezes mal interpretada por alguns, mas a gente sabe que do fundo do teu coração sempre foi no sentido de somar e fazer o bem para as pessoas. Então isso a gente conhece e sabe da tua grande luta. A história de rezar para Deus e tal, aquela historinha do o cara precisava ganhar na loteria, um dia diz Deus, mas tudo, então pelo menos jogue, né? Tem que fazer uma parte, né? Se não jogar, Deus não vai ajudar. João, só para entender o valor das emendas, daí você pode dizer que se você sabe os valores dessas emendas, o quanto que representa, né? E a minha alegria hoje de ver aqui que ninguém faz nada sozinho. Cada um puxa numa ponta, cada um luta por um momento, cada um vai em alguma coisa, cada um disputa alguma coisa para trazer para o seu lugar, para a sua terra, para a sua cidade, para o seu povo, para a sua gente. Cada um fazendo a sua parte. Então aí, ó, isso é muito bacana. Todo mundo
um grupo em Brasília trabalhando, buscando, nós aqui lutando, outro grupo em Florianópolis lutando, através das organizações, através do sindicato, né? Uma outra luta, o João trazendo recursos também, buscando em busca de recursos. Isso é que deve ser feito, é isso aí. Ninguém é mais que ninguém, todo mundo luta para que isso aconteça, né? Então, essa é a importância de que todos façam a sua parte e façam bem feito. Parabenizar todos os envolvidos. Se o João puder adiantar os valores dessas emendas, só para contribuir. Obrigado. Obrigado, vereador. A emenda do Fabiano da Luz, R$200 mil, e eu acredito que, eu acho que dá para fazer o que a gente pretende lá. E a emenda do deputado Padre Pedro Baldissera é R$100 mil, e também ele é para Canoinhas, para a associação agrupar, mas ele tem um efeito regional, né? Porque a gente se articula com a rede Ecovida de agroecologia nos 3 estados do sul, né? Então ela tem um efeito bem maior que no próprios agricultores, né? E a outra emenda eu tenho que ver os valores que vai ser aprovado, né? Nós pedimos 650 mil, né? Vamos ver. Seu João? Oi. Então, pois não, vereadora. Seu João Grem, lembro muito bem das nossas lutas. Eu, enquanto assistente social da Segurança Alimentar e Nutricional, plantamos essa política pública no município. O senhor, na ocasião, participante do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, se eu não me falha a memória, presidente, quando eu iniciei, então, nesta política pública da segurança alimentar, tão importante e muitas vezes não divulgada com Sim. o mérito que merece. Então, eu e o seu João Grem, na época, junto com um grupo, implantamos a cozinha comunitária, essa rede de equipamentos da segurança alimentar. Elaboramos, juntamente com a Secretaria de Agricultura, Sintraf, o projeto do Mercado Público Municipal e ainda a Unidade de Apoio à Distribuição da Agricultura Familiar. Esses 3 equipamentos públicos de segurança alimentar, então, foram desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Agricultura, Assistência Social e Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, eu estava assistente social desta política pública e tive a honra, a alegria de trabalhar junto com o senhor. E ali eu pude perceber alguém apaixonado pela agroecologia, por essas lutas, e vou mais além. Hortas comunitárias, quintais domiciliares e a estruturação da unidade prisional avançada do Viveiro de Mudas, que foram desenvolvidos, então, nesta mesma época que nós trabalhamos juntos. Então, Sim. eu sou uma apaixonada, uma defensora da segurança alimentar e nutricional, porque entendo que esse é o caminho de utilizarmos, então, produtos saudáveis, produtos advindos da agricultura, e lutarmos para que essa política pública, então, ela ganhe forma, ganhe mais espaço e chegue a mais pessoas e mais agricultores. Então, quando o senhor me procurou para que nós fizéssemos essa moção, eu tenho certeza que vai ser muito bem acolhida por todos os vereadores, principalmente aqueles que estão, vereador Maurício, no dia a dia, também na agricultura, seja ela qual tipo de agricultura for, mas nós precisamos lutar para que os agricultores, de uma forma geral, tenham qualidade de vida. E sou muito fã deste trabalho. Mercado Público Municipal é a grande menina dos olhos da segurança alimentar, porque proporciona para as pessoas um ambiente com qualidade, um ambiente que traz saúde. A prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, vai aumentar a nossa imunidade, vai nos fortalecer. É muito mais do que alimento. É muito mais do que alimento. Então, seu João, com certeza depois vai ser lida a moção, vai ser bem entendido a importância
de chegar até as autoridades, ecoar este nosso grito de socorro, de apelo mesmo. A agricultura, os agricultores estão precisando, como diz a própria moção, de crédito, estão precisando que as dívidas sejam então reparceladas com um prazo maior, que seja possibilitado aos agricultores formas de financiamento para ir lutar contra essa estiagem que já vem há algum tempo, esta seca que vem assolando a agricultura e nós também, porque se o campo não planta, a cidade não colhe, não come, né? Então, que nós nos unamos nesta causa e que ecoe, senhores vereadores, aos deputados, que ecoem no nosso Brasil, para que os nossos governantes maiores sejam sensíveis a esta causa. Contribuir e auxiliar com aqueles que nos auxiliam também. Então, parabéns, seu João. Eu sou fã do seu trabalho, eu sou fã da sua luta e pode contar com essa Casa de Leis, comigo e com os meus colegas vereadores para tudo aquilo que a agricultura familiar precisar em Canoinhas. Obrigado, vereadora. Então, se me permite, pois não, vereador. Parabenizar o senhor pelo todo o seu trabalho há anos pela comunidade, enquanto esteve aqui e fora dela. Boas notícias o senhor nos traz. Eu trabalho com agricultura desde que nasci. Sou filho de agricultor. Meu pai, além de agricultor, empresário. Eu sou agricultor, sou pecuarista, sou empresário. Não estou diretamente ligado à agricultura familiar, mas tenho diversos amigos que trabalham só com isso. Mas o problema da estiagem ele não afeta só a agricultura familiar. É isso que o senhor citou aqui, né? Então, eu não posso deixar aqui também de comentar o trabalho que vem sendo feito pelo governo. Porque desde outubro, novembro, a gente vem acompanhando e monitorando a estiagem específica no nosso município. Muito se falava já no oeste e já vinha se agravando até antes do que aqui. E até em virtude da questão temporal das culturas, né? Mas então ela veio se agravando. Entramos em contato já ali no início do ano, porque ali se entendeu, em diversas reuniões que tivemos com o governo, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, com o seu Célio Galeski, com a Defesa Civil, e esse trabalho foi realizado, dado início desse trabalho em janeiro. Um trabalho efetivo pelo governo para tentar homologar o decreto municipal do prejuízo da estiagem. Então, existe um trâmite dessa documentação, a qual ainda está se aguardando. Isso se iniciou, senhores vereadores, acho que é de conhecimento de todos, ali no dia 13 de janeiro. Então, como que funciona? Essa documentação é uma documentação oficial, buscando a homologação do governo do estado e aí sim a homologação do governo federal. O coordenador da Defesa Civil, ele monitora a estiagem ocorrida, solicita relatórios para a Secretaria de Desenvolvimento Rural e para a Secretaria da Assistência Social. Então ali existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos. E Canoinhas, felizmente, atende, mas infelizmente não, né, seu João? Porque então ali tem pessoas que realmente foram prejudicadas. Mas os requisitos são preenchidos, onde a falta de água potável para a população foi comprovada, a falta de água para animais foi comprovada e o prejuízo em lavouras foi comprovado. Aqui, vou citar as conclusões até o momento que foi emitido o decreto. Ele teve uma redução em 20% na produção de tabaco, 40% na produção de milho em grão, 45% na produção de milho para silagem, 20% na produção de soja, 45% na produção de feijão, 30% no volume de leite esperado para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro.
Então, aqui se você transformar isso em números, que eram os números da época em cima do monitoramento que vinha sendo feito, tivemos pequenas variações em virtude de algumas chuvas pontuais, mas só no município de Canoinhas, as perdas estimadas estavam em R$ 158.082.700. Então, vocês vejam o tamanho do prejuízo que estamos tendo com o efeito da estiagem. O governo municipal vem fazendo a sua parte, mas tudo vem de encontro, Sr. João. Uma moção de apelo também é muito bem-vinda. Isso sensibiliza. Agora, toda essa documentação que está sendo enviada também é de extrema importância. Acredito que o senhor, dentro da área que o senhor atua, da agricultura que o senhor atua, o senhor tem visto também esses prejuízos, né? Dentro do próprio município existem algumas particularidades. Algumas regiões choveu um pouquinho mais, choveu um pouquinho menos, mas isso aqui é um laudo feito pela Epagre, senhores. É uma coisa bem formalizada, é uma coisa bem feita. São N documentos que são enviados para o governo do estado, para homologação e depois para o governo federal. Aqui nós temos ofício de empresas fumageiras, ofício de cooperativas, da Cooper Leite, Cooper Alfa, diversas ações que estão sendo feitas para demonstrar o prejuízo financeiro e, por que não, humano, porque nós preenchemos todos os requisitos. E para o decreto ele ter a homologação, ele precisa realmente ter um prejuízo para o ser humano. E isso foi homologado, foi comprovado pelo município, e essa ação, então, nós temos laudos da Epagre, temos ofícios de diversas entidades, temos fotografias, temos depoimento de produtores, já temos contatos com as instituições financeiras. Segundo o nosso coordenador da Defesa Civil, nos próximos dias nós devemos ter o retorno, porque ele não é um reconhecimento. Essa documentação ela é feita em cima do sistema, via sistema, ele vai ao governo do estado, você preenche todos os requisitos para daí vir a homologação. Então, já faz aí coisa de mais de 30 dias, mas ele está próximo de que isso aconteça. Esse é um início para que, pelo menos, de repente, algum reparcelamento de dívida, que se busque, através dessa documentação comprobatória, alguns subsídios, para que sejam bem atendidos todos os agricultores. Então, são ações que às vezes demoram, mas tudo vem de encontro aos anseios da região de Santa Catarina, que, pelo que eu entendi, o requerimento vai ser lido daqui um pouco, mas ele já vem sendo tratado com diversos municípios, mas ele vem de encontro também com o que acontece hoje no nosso município. Então, assim que seja lido o requerimento, talvez eu consiga detalhar mais algumas informações que a gente tem. Mas lhe dou os parabéns pelo trabalho prestado para a comunidade, estando dentro ou não da política como efetivo, mas o efetivo é lá fora, senhor. O senhor faz ela no dia a dia, né? Tem o conhecimento, está aí a prova do que o senhor conseguiu através dos seus representantes, né? Independentemente de partido. O que venha para nós só vem a somar. Lhe dou os parabéns. Muito obrigado. Alguém, uma vez procurando emprego, aí a pessoa disse: o senhor precisa de emprego? Preciso. Então eu tenho um trabalho para você. Você aceita trabalhar 12 horas por dia e sem carteira assinada e com o risco de não receber? Não, esse trabalho eu não quero. Pois é, esse é o nosso agricultor, muitas vezes, porque o governo acha que a agricultura tem que ser que nem uma empresa, se viabilizar. Mas ela precisa da mão do Estado, porque ela é a base da alimentação, ela é a base da sociedade. Né? Então, às vezes o agricultor se encontra mais ou menos na situação desse senhor, né? Sem carteira assinada, trabalhando 12 horas por dia e sem a garantia que vai receber. Né? Então, esses números que o senhor muito bem coloca,
vereador, ali está o lucro, ou muito mais que nem é lucro, é renda, né? Ali está a renda, ou muito mais que a renda do próprio agricultor, nesses 20%, 30%, 40%, muitas vezes mais que a renda do próprio. No caso do milho, esse ano, não chega a 30% a renda numa safra normal. Então, ele já está ali no vermelho faz tempo, né? Então, eu quero agradecer novamente. Eu conversei com a vereadora Juliana, foi, acho que no fim do ano, ali no mercado público, e eu perguntei, vai haver um decreto? Porque esse é o primeiro caminho para o município, né? Vai haver um decreto de emergência? Aí logo eu percebi, logo acompanhando, né, que o decreto aconteceu. Bom, já é um caminho, né? Porque se tiver toda a nossa luta, não tiver o decreto, não, mas o município de vocês não tá constado aqui, não está. Muito obrigado, e a gente sempre fica à disposição enquanto sindicato, enquanto agricultores, e parabéns novamente para essa Câmara tão necessária para a nossa comunidade. Uma boa noite. Obrigado, seu João. Uma boa noite. Dando sequência aos trabalhos, passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Senhor vereador, com a palavra. Senhor presidente, a pedido da Delegacia de Polícia Civil, para que nós colocamos um projeto de lei de número 111 de 2022, que já foi votado em primeira votação, mas não se encontra em regime de urgência, e que nós colocássemos em deliberação desse plenário para colocarmos em regime de urgência e também colocarmos em votação nessa noite para que seja aprovado, e eu acredito que tenha a participação de todos os senhores e senhoras vereadoras, para que nós aprovamos e a Polícia Civil possa fazer uso desses recursos. Muito obrigado. Senhor vereador, é o 11 ou 111? É o projeto de lei 11 de 2022. Coloco em discussão e votação o requerimento de tramitação em regime de urgência e a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 11 de 2022. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Não está aprovada o requerimento de urgência e a inclusão na ordem do dia. Obrigado, vereador. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 1, 2022, que altera o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Municipal 3.678, de 1º de março de 2004. Só reforçando, é o projeto que altera a data de 31/12/2023 das vans escolares. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade os presentes o projeto de lei número 1, 2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 2, 2022, que institui o programa Adote um Espaço Público e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, com a palavra, vereador Vilmar. Só para publicizar isso, eu acho que é um projeto importante e que isso tenha eco na sociedade, porque talvez muitas empresas ou pessoas ou entidades possam adotar algum espaço público e ajudar a fazer a manutenção disso e também poder fazer suas publicidades nesses lugares. Então, que chegue, né, que amplamente seja divulgado isso e as pessoas físicas ou jurídicas ou entidades que tiverem esse interesse, que procurem o município, que provavelmente nos próximos dias estará legalmente autorizado para ser feito. Muito obrigado. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade os presentes o projeto de lei número 2, 2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 3, 2022, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. O projeto de lei é para a utilização do Parque de Exposições José João Clempos,
para a data do dia 25 e 28 de fevereiro de 2022, a Igreja Evangélica Quadrangular. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 3 de 2022. Coloco em segunda votação e discussão o projeto de lei número 4 de 2022, que autoriza a cessão de uso de veículo da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Esse projeto é de cessão do veículo Onix, ano 2021-2022 na cor branca. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 4 de 2022. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 15 de 2022, que abre crédito adicional através do provável excesso de arrecadação e de outras providências. O projeto é de um provável excesso de arrecadação de R$150 mil da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura. Ele será para a aquisição de equipamentos agrícolas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 15 de 2022. Coloco em segunda votação e discussão o projeto de lei número 16 de 2022, que concede reposição salarial e dá outras providências. O projeto é de recomposição salarial de 10,16% relativo ao INPC. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, eu recebi um questionamento agora há pouco em relação a esse projeto e até queria trazer em discussão com os senhores a respeito da justificativa. Tem um parágrafo, eu não sei se chegaram a enviar para o senhor presidente também, em um parágrafo nessa justificativa, 5º parágrafo, ele está mencionando em relação ao piso salarial do magistério. Então, nós discutimos ontem até aqui que esse reajuste também vai para os professores, também vai para o magistério. Porém, eu acho que veio de forma equivocada esse parágrafo. Inclusive, ele fala em 2021. Então, eu acho importante a gente discutir, né, porque eu creio que o que vai valer é a lei, não a justificativa. Mas eu acho importante a gente deixar claro aqui que os professores, né, vão receber esse reajuste também. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 16 de 2022. E coloco em segunda votação o projeto de lei número 11 de 2022, que autoriza o município a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina através da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e da outras providências. O projeto é do repasse do valor de R$25 mil em até 60 dias para a Polícia Civil, onde serão adquiridos materiais para guarnições. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 11 de 2022. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário ad hoc, Maurício Zimmermann, que realize a leitura dos requerimentos. Requerimentos. Requerimento 034/2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e Deudil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, e ao senhor Altair Silva, secretário de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural, apresentando moção de apelo, nos seguintes termos. Considerando que nos últimos 2 anos, segundo dados do Instituto de Pesquisa Meteorológica, choveu 900 milímetros a menos no estado,
Esse fator tem se agravado desde setembro de 2021. Considerando que já existem perdas estimadas somente em Santa Catarina de 5 bilhões com quebras de safras, diminuição da produção leiteira e outros problemas que se agravam com o passar dos dias. Considerando que também recentemente o governo do estado de Santa Catarina anunciou o apoio na ordem de 150 milhões para o programa SC Mais Solo e Água, que promete destinar aos produtores rurais, subsidiando a instalação de cisternas, poços artesianos, entre outras medidas. Porém, na prática, temos constatado que este volume de recursos é insuficiente para a solução dos nossos problemas, que são emergenciais e carecem de mais agilidade, mais programas e mais recursos. Apelamos às vossas excelências que viabilizem de forma emergencial mais recursos, para além dos 150 milhões sinalizados em janeiro, boa parte deles já esgotados. Solicitamos dessa forma ao governo do estado para disponibilizar um programa emergencial que possa subsidiar ou até mesmo doar sementes de pastagens, compra de alimentação para os animais, volumoso e ração, anistia das dívidas anteriores e ampliação do programa Terra Boa, Troca-Troca, e outros programas para contribuir no processo de mitigação dos prejuízos causados pelo longo período de estiagem, que tem afetado severamente todos os nossos agricultores e agricultoras. Coloco em discussão o requerimento número 34 de 2022. Amplamente discutido através da tribuna. Coloco em votação o requerimento número 34 de 2022. Os vereadores concordam, permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o requerimento 34 de 2022. Senhor presidente, eu acho que esse requerimento, se os autores entenderem, nós estamos falando de uma comunidade toda e uma região, talvez fosse até de interesse que todos os senhores e senhoras vereadoras assinassem esse e talvez o próximo, se assim os autores entenderem, né? Até em função da grande importância que tem do assunto e da matéria que está sendo tratada. Ele foi aprovado apenas... A gente pode assinar junto o próximo requerimento, que também tem o mesmo teor. Pode ser, senhor vereador? Eu estou aqui para fazer o bom entendimento entre todos. É essa a minha colocação. Sim, então o próximo pode ser assinado por todos? Beleza. Requerimento 035 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos, Odoidil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, à excelentíssima senhora ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa Dias, ao excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ao excelentíssimo senhor deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e à excelentíssima senhora deputada federal Ângela Min, coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, apresentando moção de apelo nos seguintes termos. Considerando que nos últimos 2 anos, segundo dados dos Institutos de Pesquisa Meteorológica, choveu 900 milímetros a menos no estado. Esse fator tem se agravado desde setembro de 2021. Considerando que já existem perdas estimadas, somente em Santa Catarina, de 5 bilhões com quebras de safras, diminuição da produção leiteira e outros problemas que se agravam com o passar dos dias. Considerando que recentemente, no mês de janeiro, com a visita da ministra da Agricultura em nosso município, tá certo? Tá certo, senhores vereadores? Em nosso município? Não saberia dizer, acredito que aqui daí eu não assino, porque para mim ela não esteve em Santa Catarina, em Canoinhas. Aqui diz em nosso município. Voltando então, senhor presidente, a leitura do requerimento. Acho que de forma... Vocês preferem... Sim, então a gente pede para a casa fazer a alteração ali para o nosso estado. Só para esclarecer, porque na minha forma de interpretação do requerimento ele está de forma equivocada. Daí, sim, né? Sim.
Então podemos, o senhor pode prosseguir com a leitura e aprovamos ele com a alteração desse trecho, pode ser? Se o senhor me permite, eu ler de novo, porque agora me perdi aqui no local onde eu parei. Requerimento 035/2022, de autoria de toda a edilidade, requerem que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, à excelentíssima senhora ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa Dias, ao excelentíssimo senhor senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ao excelentíssimo senhor deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e à excelentíssima senhora deputada federal Ângela Min, coordenadora do Fórum Parlamentar Catarinense, apresentando moção de apelo nos seguintes termos. Considerando que nos últimos 2 anos, segundo dados dos Institutos de Pesquisa Meteorológica, choveu 900 milímetros a menos no estado. Esse fator tem se agravado desde setembro de 2021. Considerando que já existem perdas estimadas somente em Santa Catarina de 5 bilhões com quebras de safras, diminuição da produção leiteira e outros problemas que se agravam com o passar dos dias. Considerando que recentemente, no mês de janeiro, com a visita da ministra da Agricultura em nosso estado, nada foi anunciado pelo governo federal para mitigar os efeitos devastadores da seca que assola todo o nosso meio rural. Considerando que a produção da agricultura familiar e camponesa é uma importante ferramenta para garantir a nossa soberania alimentar, sendo um mecanismo importante para frear o avanço da fome no país. Apelamos a vossas excelências que viabilizem de forma emergencial os seguintes pontos abaixo. Número 1. Aprovação do PL 19 de 2022, que tramita em regime de urgência no Senado Federal e trata de ações emergenciais para amenizar os impactos dos prejuízos causados pela estiagem no sul do Brasil, além das enchentes em algumas regiões do Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Nordeste. Criação do Programa de Bolsa Estiagem Emergencial Alimentar. Auxílio emergencial no valor de 1 salário mínimo por 6 meses, como programa de garantia de renda e subsistência para famílias de agricultores familiares e camponeses que tiveram perdas com a estiagem. 3. Crédito emergencial produtivo. Letra A. Disponibilidade de crédito emergencial na modalidade custeio, investimento e capital de giro para a produção de alimentos, no limite de R$20 mil por família. Juro zero e prazo de 10 anos para pagar. B. Rebate de 20% de adimplência no valor de cada parcela. Número 4. Política emergencial de garantia de produção de leite na agricultura. Letra A. Aumento da tarifa externa comum, TEC, para 25% em relação à importação de leite e derivados. Letra B. Aquisição de leite pelo governo federal via PAA. Formação de estoque e compras institucionais. 5. Garantia no abastecimento de milho via Conab. Letra A. Disponibilizar milho para os agricultores familiares da região sul, em quantidade, para garantir a alimentação dos animais, com subsídio de 40% no valor estabelecido pelo Conab. B. Disponibilizar abastecimento descentralizado, com mais silos em cada estado, próximo aos agricultores atingidos pela estiagem. 6. Dívidas dos agricultores. Repactuação de todas as dívidas vencidas ou vincendas em 2022, com bônus de 95%, 2 anos de carência, juro zero e 8 anos para pagar. 7. Manutenção do Proagro, seguro do agricultor-agricultora, como política pública e garantia de recursos orçamentários para sua efetividade. 8. Continuidade do seguro renda PGPAF, Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar, como política pública e com recursos públicos. 9. Zoneamento agrícola. Ampliar os estudos e avançar numa nova proposta de zoneamento agrícola para as principais culturas da região sul. 10.
implementação com regulamentação com urgência da Lei Assis Carvalho II, número 823 de 2021. 11. Garantia no abastecimento de água emergencial. Letra A. Programa Emergencial de Construção de Cisternas com participação do governo federal, estadual e municipal, para atender 50 mil famílias na região sul, com financiamento e prazo de 5 anos para pagamento, juro zero e rebate de 50% de adimplência no valor de cada parcela. B. Implementar programa de compensação ambiental aos agricultores familiares e camponeses. Coloco em discussão o requerimento número 35. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 35 de 2022. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o requerimento número 35 de 2022. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, Osmar Leskovski, que informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matéria de interesse pessoal. Ninguém, senhor presidente. Desculpa, senhor presidente, agora que eu vi a vereadora Zenilda. Desculpa, vereadora Zenilda, também pela minha falha. Qual a palavra, vereadora Zenilda? Senhor presidente, nobres colegas vereadores, então hoje essa noite foi uma noite muito proveitosa, com vários anúncios de emendas parlamentares, de retornos das nossas viagens, e eu quero aqui nas minhas explicações pessoais falar em nome da bancada do MDB, eu também enquanto presidente do MDB de Canoinhas, a Tati, nossa líder do governo, líder da bancada, né? Eu estive hoje numa visita à escola Frei Fabiano Gadzinski. Era para a vereadora Tati me acompanhar, mas em função de um compromisso já agendado juntamente com o vereador Homer e vereadora Juliana Maciel no Hospital Santa Cruz para falar do EMOSC, eu, então, estive nessa tarde de hoje na escola Frei Fabiano Gadzinski, lá no bairro Cristo Rei, onde eu fui muito bem acolhida pela diretora, a dona Ana Cláudia de Barros, pela pedagoga Lourdes Fuque, e eu passei mais do que o tempo estimado lá, porque eu fiquei encantada com aquela escola. Já a conhecia, mas hoje eu tive a oportunidade, então, de entrar nas salas, de conversar com os professores e de ver o carinho daquela equipe de profissionais com os alunos e com a comunidade. O que me fez estar indo lá, presidente, foi uma ligação que eu recebi de uma avó de uma criança, dizendo que a escola é muito boa, a equipe é muito boa, mas que falta uma área coberta para as crianças fazerem atividades de educação física, de recreação, de encontros de pais. A escola é excelente, mas que ainda falta este item para ser melhor ainda. E por muita providência, a vereadora Tati teve uma reunião com o deputado Cobalcini na sexta-feira. Eu não estive em função do meu isolamento social, mas a Tati me representou nesta reunião, juntamente com alguns outros companheiros. E lá, então, o deputado Cobalcini sinalizou mais uma emenda parlamentar para Canoinhas para auxiliar, então, o nosso município. E nós, então, sabemos das grandes necessidades de todas as áreas, saúde, assistência, educação, agricultura, mas nesse momento, então, tendo o pedido dessa comunidade Cristo Rei para que a escola, então, pudesse ter uma área coberta para as atividades, juntamente com a Secretaria de Planejamento no dia de hoje, que foi assim a toque de caixa, e aqui o agradecimento à funcionária Liliane da Secretaria de Planejamento, que não mediu esforços, inclusive na hora do almoço, para que pudesse estar fazendo o plano de trabalho, lançando no sistema, e conseguimos então vencer esta etapa burocrática e lançarmos então
essa emenda parlamentar, esse pedido da emenda, para que façamos, então, na comunidade Cristo Rei, lá na escola Frei Fabiano Gadzinski, uma área coberta. Presidente, com os 300 mil anunciados pelo deputado Cobalcini, não dá para fazer uma quadra de esportes. A quadra de esportes hoje, segundo a Liliane, coberta, certinho, como precisa ser, gira em torno de 500 a 600 mil reais. 300 mil reais não dá, e não dá para fazer uma obra incompleta. Então, o que dá para fazer é uma área coberta. Não vai ser uma quadra de esportes, com nada disso. Vai ser uma área coberta para que as crianças possam, então, fazer atividades, porque não tem uma área coberta para atividades na escola. Estive lá, olhamos o terreno, há espaço físico. Então, aqui, eu sei que o João, então, que é assessor do deputado Cobalcini, está nos assistindo, que, então, nós possamos firmar este compromisso. Na semana que vem, a gente vai agradecer, então, através de requerimento ao deputado Cobalcini, e dizer, então, e anunciar que está vindo, então, mais 300 mil reais, e agora será investido, então, no bairro Cristo Rei. Então, obrigado ao deputado Cobalcini, que sempre tem nos atendido. Outras emendas nós estamos ainda pleiteando e serão anunciadas, muito embora esse não é o nosso papel enquanto vereador, mas é o algo a mais. Então, muito obrigado à vereadora Tati, que esteve na reunião, que representou o MDB de Canoinhas muito bem. E aí, fruto desta reunião, deste pleito, temos aí mais 300 mil para Canoinhas. Mais inscrições? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 7 de março, segunda-feira, às 19 horas. 7 de março. Boa noite.